Imagina você, formado na melhor faculdade do mundo, com as melhores notas da turma, né? E como prêmio você recebe um estágio em uma empresa vinculada a essa faculdade. E você vai lá, desempenha um bom trabalho e após o final desse estágio você recebe o convite da Coca-Cola para assumir a direção geral da Coca-Cola. E a sua primeira medida como diretor-geral da Coca-Cola é do mudar a fórmula da Coca-Cola e colocar a fórmula do Guaraná, né? Então é mais ou menos isso o que o Domenech Torrent fez aí no Flamengo, né? Mudou totalmente a fórmula, o jeito de jogar, não obedecendo a característica dos jogadores e, enfim, né, mudou tudo. No jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo até que jogou bem, criou diversas oportunidades com tabelas, com movimentação, como a gente estava acostumado. Jogou até melhor do que as partidas finais contra o Fluminense aí pelo estadual. E se não fosse o caminhão de gols que o Flamengo perdeu, poderia até ter conseguido sair com a vitória nessa partida. Mas no jogo contra o Atlético Goianiense, ele entra com uma formação totalmente equivocada. Pega um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje, que é o Rodrigo Caio, e improvisa como lateral direito, né? E aí ali não era uma formação de 3 zagueiros, ele improvisou o Rodrigo Caio como um lateral direito. Abriu o Vitinho como ponta direita, estático daquele lado. Fez a mesma coisa com o Bruno Henrique, né? Deixando ele também estático pelo lado esquerdo. O Gabigol espetado no meio da zaga, sem nenhuma aproximação nem dos meias e muito menos ali do Bruno Henrique ou do Vitinho. Totalmente diferente da forma que o Flamengo vinha jogando, da qual nós estávamos acostumados aí a ver o time jogar e encantar o futebol brasileiro, como nós vimos nesses últimos 12 meses aí sob o comando do Jorge Jesus, né? Quando você chega assim, você não pode ir alterando tudo, mudando tudo que vinha dando certo, querendo já impor as suas ideias, até porque não foi isso que ele falou durante a sua coletiva de apresentação. Ele disse que sim, iria colocar as ideias dele, mas de pouco a pouco ele ia respeitar o que vinha sendo feito, né? Parece até aquele cara que mentiu na entrevista de emprego para poder conseguir o emprego e depois fazer o que bem der na telha em relação a isso. Então assim, hoje parecia um time de totó ali no Flamengo, né? Os 4 defensores, 3 jogadores ali no meio de campo e os 3 atacantes, sem nenhuma movimentação, sem nenhuma compactação, sem aproximação para uma tabela como nós estávamos acostumados a ver, né? E tanto que não deu certo que logo no início o Atlético teve 2, 3 chances ali pelo lado esquerdo de ataque deles, né? Jogando nas costas do Rodrigo Caio. O Mancini, que não é bobo, observou isso e forçou o jogo por ali. E diante disso, logo veio o primeiro gol, uma jogada por ali mesmo, né? O Léo Pereira mais uma vez falha ao não acompanhar o atacante, deixa ele entrar nas costas do Gustavo Henrique e finalizar abrindo o placar ali de 1-0. Qualquer outro técnico, por mais experiente ou menos experiente que fosse, vendo que a sua ideia não deu certo, já com 20 minutos teria modificado a forma do time jogar, teria corrigido, voltado com o Rafinha ali na lateral direita, ou mesmo se ele não quisesse colocar o Rafinha por conta do desgaste, por conta da contusão que ele vinha, colocasse o João Lucas, né? E ele não fez isso. Ou então, quer jogar com 3 zagueiros? Colocava o Arão como um ala, tentaria alguma coisa nesse sentido. Não, ele não fez. Continua daquela mesma forma, o Atlético continuou sendo perigoso por aquele lado e logo fez o segundo gol também pelo lado direito da nossa defesa, né? Quando vem o intervalo, você imagina o seguinte: olha, ele vai mudar, vai corrigir e voltar a jogar do jeito que estava jogando antigamente. Não, né? Ele continua o Arrascaeta no banco, ele apenas coloca o Pedro de centroavante e abre o Gabigol por um lado, o Bruno Henrique continua aberto pelo outro e o Rafinha na lateral ali no lugar do Gustavo Henrique. E isso, cara, não deu certo, né? Continuou um time espaçado, continuou os jogadores jogando um longe do outro, totalmente estático e fácil de ser marcado, porque isso tudo requer treinamento. Ele não
não tem 10 dias de Flamengo, 15 dias de Flamengo, e já querendo impor as suas ideias, querendo colocar uma forma de jogar da qual o Flamengo não está acostumado, sem obedecer as características dos jogadores que o Flamengo tem no seu elenco, né? E isso é dar um tiro no pé. Se a pressão de assumir um Flamengo, depois de ter vencido tudo que venceu nos últimos 12 meses, onde teve 5 títulos e apenas 4 derrotas, já era grande essa pressão. Você imagina tendo um início desse que o Flamengo está tendo, com 2 derrotas, uma acachapante, vergonhosa, porque me lembrou muito o time de 2015, 2016, que o Flamengo tinha. Essa partida contra o Atlético Goianiense foi muito parecida com aquela que o Flamengo perdeu na demissão do Zé Ricardo, né? Você vê que tem jogadores ali que não voltaram bem após essa paralisação toda, mesmo nas partidas contra o Fluminense, tecnicamente muito abaixo do que vinha jogando. E aliado a isso, uma modificação tática do time, totalmente errada, totalmente equivocada, ao meu ver, né? E aí, com isso, é uma pressão muito maior em cima de um técnico recém-chegado, e se continuar dessa forma, pelo meu conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho de futebol, ele não vai durar muito tempo não. Uma que acaba por fazer essas modificações, tirar os jogadores da sua zona de conforto, onde eles se sentiam bem jogando e atuando, né, para tentar fazer uma modificação da qual não está dando certo, e com isso os jogadores podem ficar irritados, né? Alguns, não vou acusar ninguém, mas parecia que estava fazendo um corpo mole, ou mesmo irritado por estar desempenhando uma função diferente da qual ele vinha. E aqui fica uma frase do futebol brasileiro para o senhor Domenech Torrent, ao senhor Catalão: não se mexe em time que está ganhando. Não se faz isso, senhor Domenech. Isso não se faz, tá? Então, ou você volta a colocar o Flamengo jogando da forma que ele vinha jogando, abre mão das suas convicções um pouquinho, né, e volte a fazer o seu feijãozinho com arroz, e com o tempo, quando você tiver um tempo a mais de treinamento, aí sim você vai implantando as suas ideias, você vai colocando as suas ideias em prática. Senão, meu amigo, você não vai durar aqui um mês, né? E algumas observações também que eu tenho para fazer. Após o Marcelo Cirino, meu amigo, o Flamengo devia ser proibido de contratar jogador do Atlético Paranaense. Esse Léo Pereira é muito fraquinho mesmo, tá? Todo mundo de cabeça quente, eu também. Fica aqui o meu primeiro vídeo pro canal, né? Deixa seu like, faça as inscrições, ative o sininho, e saudações rubro-negras.